é a perseverança por meio das provações. Hebreus 12. Só o primeiro versículo agora. Portanto, nós também, diga comigo, portanto, eu sou vigiado em todo o tempo. Aonde eu ando, tem pessoas me vigiando. Testemunhas falsas. Agora eu vou ler o texto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meu Deus. Talvez seja um texto fácil de ler, mas é difícil de compreender para muitos. Entendeu, pastor Márcio? Por quê? Todos nós aqui, quando saiu de casa, alguém te viu saindo. Todo mundo sabe que você é evangélico. Ou seja, crente, vou falar assim. Sabe que você é crente. Mas, como você é luz, diga, eu sou luz. Eu sou luz. Eu tenho que iluminar diante das trevas. Mas como você é luz, aonde você anda, você está brilhando. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Não tem que sair. Mas as trevas é testemunha da luz. Porque quando as trevas chegam à luz, ela diga para a luz: poxa, estava tão bom, escurinho. Aí você chega. E nunca a luz diz às trevas, porque Deus é a luz. Ele veio para iluminar o mundo. Satanás, ele procura na terra, pessoas, para ser seus discípulos da negatividade, semeadores das trevas. E ele não procura a pessoa nas trevas, ele procura a pessoa que está na luz. Porque quem está em trevas, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quem está em trevas, já está em trevas. Mas quem está na luz, ele é alvo das trevas. Então, a testemunha falsa, que é ele, o acusador, ele fica sempre diante de ti por uma mínima coisa para te acusar. Aonde nós estamos, tem nuvens de testemunhas nos rodeando. Ó, estávamos louvando aqui, já veio duas pessoas andou para lá e para cá e voltaram. Amém, que o louvor deve estar bonito e incomodaram eles. Um mora aqui atrás, outro mora em cima. Aí, ali funciona uma igreja. Agora eles vão ficar de olho em quem? No pastor. Qualquer coisa que o pastor faz, qualquer coisinha, aí é pastor, tem a igreja lá na casa dele, aí é fulano, aí é ciclano. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho e nós temos que correr apressadamente para uma carreira que nos está proposta. O ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem está fazendo isso? Quem crê e for batizado? Esse é o nosso dever. Sentar, louvar, agradecer a Deus. É muito bom. Termina aqui. Aí a Nayara chama a gente para ir lá no Vavá, paga 5, 6 pizzas. Aí o pastor Márcio chega ali, compra essas panquecas todas, aí vai não sei o quê, o outro faz um banquete. Isso é bom. Mas o que nós estamos falando aqui agora é que o inimigo, ele te acusa diante de Deus. Ele é acusador. E ele acusa não é quem está nas trevas. Ele acusa quem está andando na luz. Tem visto meu servo Jó lá? Tenho, claro.
O senhor dispensou em tudo quanto é só também. E a carreira que nos está proposta, dos guerreiros de Cristo, que tem que adentrar dentro do mundo e resgatar vidas. Às vezes isso não está, aliás não está acontecendo, porque existem pessoas, tanto aqui na igreja, como em toda a igreja, e como em todas as religiões, existem pessoas que são sinceras naquilo que ele está fazendo. Seja bem ou seja mal, mas ele é sincero naquilo e que ele está fazendo. Ele é sincero ao mandato, ele é sincero à ordem que ele recebeu. É sincero porque ele sabe, ele recebeu uma ordem de um vigia desse aí. Vai para cá, pastor Márcio. Vê se não é assim. Pode me corrigir. Recebe uma ordem. Tu vai fazer isso com fulano. Não faz não para tu ver. Tu vai fazer, vai trazer a orelha dele para mim ver. Não faz não para tu ver. Tu vai fazer e tu vai trazer a foto que eu quero ver. Não faz não para tu ver. E com Deus. Aí você entra, tá com Deus, tá ali, uma nuvem de testemunha te rodeando, você, ó. O anjo do Senhor acampa ao redor do que eu temo, livre de todo mundo. Tu não está nem aí. Tu acha que Deus não é justo? Vocês estão achando que Deus é algum fantoche? Será que eu acho que Deus não está olhando para mim e vendo a minha sinceridade do meu coração? Naquilo que Ele me mandou fazer, eu não estou fazendo? Ele falou com Ezequiel, Ezequiel, olha só, Ezequiel, senta aí. Eu quero palestrar contigo, mas da seguinte forma. Deus pega Ezequiel pelo cabelo. Olha aqui, Ezequiel. E coloca entre ele o céu e a terra. Olha, eu te mandei você anunciar minhas boas novas. Agora você está entre essas pessoas que é a qual eu desprezei. As pessoas que são testemunhas falsas. Líderes que são falsos. Olha aqui, você está vendo isso aqui? Olha, eu vou te mostrar as pessoas que você chamou para a sua casa, para que você comentar aquilo que eu falei para você não falar. Falei que era para você, e você agora está falando com todo mundo. É para você fazer, não é para ninguém fazer, é para você. Olha, eu vou te colocar, eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar o que esses homens estão fazendo. Colocou Ezequiel na terra e falou: tá vendo esse muro aí, Ezequiel? Estou vendo. Tá vendo esse buraco aí? Estou vendo. Cava esse buraco até que dá para você meter a cabeça dentro. Cavou, faça ideia quanto tempo ele ficou ali. Ele cavou o buraco de pedra, ele cavou aquele buraco ali e Deus mandando. Porque quando Deus manda, irmão, ai de você se não fizer. Verdade, Deus. E Deus ficou vigiando ele. E ele cavou, enfiou a cabeça. Faça ideia do sufoco dele. Já tinha tomado um puxão pelo cabelo. Aí, enfiou a cabeça. Você está vendo o que esses homens estão fazendo? Eu não te chamei para esses líderes, não. Eu te chamei para aquelas vidas que estão lá na beirada do rio Quebar, precisando de ouvir a minha voz. E eu vou dizer a você, que eu mandei você falar. Se você não falar, e se aquela alma morrer sem você falar, eu vou requerer o sangue dele em você. Aleluia! Diga, Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. As nuvens de testemunha que nos rodeiam hoje, tem os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor. E às vezes nós estamos preocupados com os seres humanos e esquecemos dos anjos, seres celestiais, que estão aqui levando diante de Deus as nossas petições, o nosso fracasso, o nosso medo. Está levando diante de Deus. Ajuda ele, Pai. Ajuda ele, Espírito Santo. Mas e você, como se eu diz, é um obreiro aqui, ó. É uma obreira aqui. E aí? Deus é justo. Mas na hora de pedir, você é bom para pedir. É bom. O ser humano é bom para pedir. Ezequiel, tá vendo? Agora, Ezequiel, eu sou justo. A alma que você falar e ela não te ouvir,
E se ela vier a morrer, eu não vou requerer o sangue dela das suas mãos. Porque você falou. E hoje, Jesus olhou para o seu discípulo e disse assim: ide por todo mundo e pregai esse evangelho a toda criatura. Vocês vão. É uma ordem universal. Ide. É para todas as igrejas, não é para qualquer um, não. É para todas as igrejas. Aí, Deus levantou dentro da igreja o quê? Líderes, diáconos. Deus levantou obreiros. Deus levantou pessoas para a sua seara. Aí a seara fica mancando, porque as coisas não estão funcionando. E as nuvens de testemunhas estão ali. Eu não estou preocupado com nuvem de testemunha, pastora Isabel, pastora Milena, pastora minha mãe Irani. Eu não estou preocupado, pastor Márcio, pastor Xavier, missionárias. Eu não estou preocupado, porque o homem, ele fala do que sobe no seu coração. Sabe, Amanda? O homem é ruim. Eu estou preocupado com a testemunha que está ao nosso redor, que é o anjo do Senhor. Meu Deus, aleluia. Essa é a nossa preocupação. Não se preocupa com os seres humanos, porque Deus toma conta dos seres humanos. Ele abate, ele levanta quem ele quer. Mas com os anjos, ele vai levar o que para Deus? Porque eles são mensageiros. Ele caminha sobre o relâmpago, ele leva, ele traz a bênção para você. Mas você é um obreiro que não está legal. E nós estamos fazendo 4 anos. E esse 4 anos de bênção. Em nome de Jesus, todos nós somos bênção. Diga, somos todos bênção. Somos todos bênção. Amém. Olha, está todo mundo com saúde aqui. Está todo mundo com saúde. Essa igreja tem saúde, glória a Deus. Aleluia. Vou repetir. Essa igreja tem saúde. Glória. Aleluia. Aleluia. A promessa da cura divina está sobre nós. Amém, Pai. Aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está sobre esta igreja. Amém, Deus. Quando nós olhamos assim, missionário Marcelo, nós olhamos assim, nós vemos a áurea do Espírito Santo sobre cada um, curando, libertando, salvando, livrando de todo mal. Quando nós oramos, Senhor, livra-nos de todo mal. Está livrando, porque tem alguém orando, tem alguém sincero, que não se importa com as testemunhas humanas, mas se importa com as testemunhas dos anjos que levam e sobem. A visão de Jacó. Ele viu os anjos subindo e descendo, os anjos subindo e descendo, os anjos subindo e descendo. É à toa? Palavra. Os anjos não vão ficar passeando, não, irmão. Ele leva nossas petições, também leva nossas negatividades diante de Deus. Ó, Espírito Santo. Os anjos chegam perto do Espírito Santo e falam: Espírito Santo, eu estou ali, mas eu enviei lá, aquela alma que o Senhor enviou lá para ele falar. Ele não falou não. Aí leva para Jesus, que é uma hierarquia. Aí Jesus vai lá no livrinho. Eu mandei você falar, não falar, mas se morrer. Olha, igreja. Andar com a Bíblia na mão é fácil. Dar glória a Deus, aleluia, louvar é fácil. Agora, o caráter cristão é difícil. Porque o caráter cristão, não estou falando que vocês são sem caráter, não. Eu estou incluindo eu também. Eu estou falando que o caráter cristão é o caráter de Cristo. É verdade. Diga, eu tenho o caráter de Cristo. Eu tenho o caráter de Cristo. Esse é o nosso caráter, entendeu? Porque ele falou assim, ó, eu sou o caminho, verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Quantos de nós estavam mortos no nosso delito de pecado? Estamos vivos aqui. Amém. E eu repreendo no meio dessa igreja, em nome de Jesus, toda dor no corpo, dores nos ossos, minha mãe, está repreendida em nome do Senhor Jesus. Quando eu disser, e você diga assim, em nome de Jesus. Amém? Está repreendido todo tipo de enfermidade aqui nesta igreja. Em nome de Jesus.
dores na cabeça, Em nome de Jesus. problemas psíquicos, Em nome de Jesus. dores musculares, Em nome de Jesus. cegueira, Em nome de Jesus. problema em qualquer dos nossos órgãos. Em nome de Jesus. Eu tenho saúde. Em nome de Jesus. Diga só em nome de Jesus. Fala, eu tenho saúde. Em nome de O Jesus. sangue de Jesus está sobre mim. Em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor estão sobre mim. Em nome de Jesus. Né? Quando nós profetizamos, as nuvens de testemunha falsa, humanas, isso a gente vai ter todo o tempo. Agora o cuidado, estou repetindo toda hora. O cuidado, examine-se, pois o homem a si mesmo. E vê o que o anjo que está ao seu redor, que ele está contemplando. Ih, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é eterno. Pastor Isabel, por que eu fui falar isso agora? Irmão, desculpa, veio aqui e eu falei. Imagina. Vou pegar o Ney aqui como exemplo. Ney, você pode fazer isso por mim, Ney? Pode. Vai lá tá aquela irmã lá, você tem que orar, se unge ela lá, tá, Ney? Tá bom? Tá bom. Eu vou ficar tranquilo. Aí, amanhã, encontro com o Ney. E aí, Ney, foi lá? Pastor, você me desculpa, fui não. Tipo que isso. Foi não, Ney? Não. Cadê fulano? Não sei. Aí, eu peço para o pastor Márcio. Pastor Márcio, tá, professor? Ele lá. A pastor Márcio vai bater na porta. Pum, 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 pum. Ela não está aí não, foi internada. Meu Deus. A pastor Márcio me liga e fala assim, pastor, ela não está aqui não. Ela foi internada. Foi? Tá bom. Vê que hora é a visita. A visita está a hora. Aí o pastor coloca lá no grupo. A irmã Maria Cotinha está internada. Alguém pode visitar? Mas é 9 horas da manhã. Aí a pessoa vai ver o grupo tal hora. Aqui, ó. Não é ele que está doente? Não é parente dele? Aí, naquele dia ninguém vai. Porque um está trabalhando, o outro foi lavar roupa, o outro estava indisposto, o outro estava com dor de cabeça, o outro estava com dor de ouvido, o outro estava com dor na sobrancelha, o outro estava com dor na unha, e assim vai. Aí o pastor fala assim, eu vou lá visitar essa pessoa. Aí o pastor vai lá e ora para aquela pessoa. E o restante, que não fez? Vocês acham que vai passar assim? Alguém acha que vai passar? Utiliza? Um homem, vou terminar já. Tinha uma grande vinha, plantação de uva na Yara. No meio da plantação de uva, tinha uma figueira. Linda figueira. O dono da plantação de uva chegou e falou assim, olha, há 3 anos que eu venho procurar fruta nessa figueira e eu não acho. Corta ela e joga fora. Por que eu vou ficar fazendo com uma figueira no meio da minha plantação de uva que não dá fruto? Aí o agricultor chegou e falou assim, não, Senhor, permita-me ao pastor, oh meu Deus, discutindo com Deus por causa de uma alma que Deus já queria jogar fora. Permita que a gente escave ela para que ela possa dar fruto. Se ela não deixa ela mais por esse 1 ano. Se ela daí foi para 4. Se ela não der fruto, estava pensando nessa passagem hoje. Se ela não der fruto, lança. O senhor corta e joga fora. Tá bom, você já fez conforme a sua palavra, não como a minha. Eu sou o dono da plantação. Essa figueira está atrapalhando as minhas uvas da fruta. Mas como você falou, olha só, o sentido que tem ponto e vírgula no versículo. Tá bom, terminou. O dono não falou mais nada. Ali ficou. Ou seja, ele jogou a responsabilidade para quem? Para o agricultor.
Se ela não dá fruto e atrapalhar a minha videira, o prejuízo que vai pagar é você. Então, às vezes nós, pastores, sofremos determinadas dificuldades porque nós queremos ajudar com as nossas próprias mãos aquilo que Deus já determinou. Corta. Há uma nuvem de testemunhas diante de nós. O último versículo para nós terminarmos. Como? O que a gente precisa de fazer? Versículo 8. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para que nos corrigirem a nós, e reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais o Pai dos Espíritos para que viveremos? Acho que não precisa nem falar nada. Se a gente obedece os nossos pais, quando a gente é criança, a gente obedece. E por que a gente não vai obedecer o Senhor? Coisa linda. Por que a gente não vai receber depois assim, vinde bendito do meu Pai, possuiu por herança o reino que você está preparado desde a fundação? Imagine, coisa linda. Aleluia. Quantas almas ao Senhor eu vou apresentar diante do Senhor? Aleluia. A Eva Geralda apresenta algumas almas, a pastora Isabel apresenta algumas, aí vai a missionária, as duas missionárias ali, a Paula e a Amanda, apresentam as almas, Marcela apresenta as almas. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aí chega alguém lá assim, vocês não eram da mesma igreja? Tem 2 almas, ele tem 4, ele tem 10, outro tem 20, tem 30, para Deus não é quantidade, é alma. E você não ganhou uma alma. Você viveu 80 anos, 80 e poucos anos, ou 70, ou 60, ou 50, que seja, e você não ganhou uma alma para mim. Que valerá o homem diante de Deus se não apresentar para Deus aquilo que Deus tem determinado? Eu vou ser filho ou bastardo? Nós somos filhos, gerados em Cristo. Amém, Jesus. Nós estamos fazendo parte da promessa. E se nós obedecemos o nosso Pai da terra, obedece uma pessoa que fica mandando a arma na mão aí, obedece. Por que nós não vamos obedecer a Deus, que é pela graça? E é pela graça que nós somos salvos. É uma graça que não é de graça, custou o sacrifício de Cristo. Gente, é só imaginar. Imaginar que nós estamos sentados aqui, mas tem vidas que estão sendo mortas agora. É só imaginar que os nossos filhos estão sentados aqui e tem criança passando fome. Deus. Tem crianças morrendo de fome. De imaginar que as mulheres estão sentadas aqui com seus esposos e tem mulheres que estão sendo mortas agora. Verdade, meu Deus. De homens que estão vindo do seu trabalho, estão sendo assaltados, estão sendo assassinados. Mas nós estamos aqui, Aleluia. abençoados por Deus. E os anjos do Senhor como testemunha que nós viemos à casa do Senhor e celebramos ao Senhor o nosso 4º ano de vitória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Nem o mal sucederá, nem praga nenhuma chegará na tua casa, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todo o teu caminho. Oh, aleluia! Aonde está a má interpretação nisso? São os espirituais que vão entender a mensagem da cruz. Aleluia. Glória a Deus. E Aleluia. lembra-se, deite com essa palavra, que é a nuvem de testemunho que está sobre nós. Não se preocupa com o ser humano, não se preocupa com quem eu falo, com o outro que eu falo, mas se preocupa que o anjo do Senhor está te olhando. O Espírito Santo já te designou uma obra.
Já te designou um caminho e você tem que trilhar. Ai de você, se não fizer isso, o fim da sua vida vai chegar e Deus vai pedir conta de tudo isso. O pessoal não está nem aí. Um dia eu falei com o padre: padre, o senhor não tem medo de Deus pedir conta disso aí não, padre? Ele: quem estará comendo da conta? O povo quer viver na terra. Eles querem saciar do bem da terra. Ninguém pensa no porvir. Falei: e nem o senhor com esse copo de cachaça e com esse charuto aí? Aí ele: não. Eu não me preocupo, porque eu sei da verdade. E eu sei que eu estou totalmente errado. Mas eu falo para as pessoas não fazer o que eu faço. Nós estávamos no evangelismo. E eu peguei esse padre dentro de um bar, tomando cachaça e fumando charuto. Jean-Pierre. Está pensando que vai passar batido? Não vai não. Agora, eu fiquei quieto, não preciso falar nada. Mas se ele foi designado para uma missão espiritual, ele tem que fazer ela. Ele tem que fazer ela. Você não está aqui à toa não, Nayara. Você está aqui para ganhar a tua família, seu exemplo dentro da tua Aleluia! família. Você agora é luz. Aleluia. Você agora, Ney, é luz para sua mãe e para toda a Glória a sua Deus. família. Seu comportamento Aleluia! mudou. Agora você é um novo homem, gerado em Cristo. Aleluia! Marcelo, você agora é um novo homem, gerado em Cristo. Aleluia. Geraldo, você é um novo homem. Nós estávamos falando essa semana, né, ô Geraldo? É um novo homem gerado em Cristo. Glória a Deus. Mãe, nós somos gerados em Cristo. Vamos ao 9 e 5. Eu vou terminar. Mas eu não posso deixar de ler esse versículo aqui. Glória a Jesus. Versículo 11. Versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza. Mas depois ela vai produzir o quê? Um fruto pacífico de justiça e nos exercita por ela. Amém? Amém. Aí, o versículo 14, que tem que ser o nosso lema: seguir a paz com todos. Aleluia. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, Jesus. Tendo cuidado de quê? Ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por muito se contamine. Amém? Aí eu volto lá no versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que não manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Aí eu vou ler o 14 de novo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos no nosso 4º ano. E essa palavra que gerou em mim o arrependimento, que gerou em mim o caráter de Cristo, que é a santidade. E eu preciso andar em santidade. Eu preciso ser a luz aonde eu ando. Eu preciso, porque sem ela eu não vou alcançar a misericórdia de Deus, a minha salvação. Eu preciso seguir a paz com todos. Diante de qualquer problema, diante de qualquer adversidade, eu tenho que ter paz. Amém. Eu tenho que transmitir segurança. Eu tenho que transmitir a graça de Deus. Eu tenho que transmitir que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo. Eu tenho que falar com a pessoa assim: vê, eu olho o meu exemplo, eu não tenho nada, Jesus me curou, Jesus. Agora temos, né? Temos as nossas dores do joelho, como minha mãe tem, nós temos outras coisas. Então, com o nosso corpo, às vezes, né? Às vezes nós mesmos nos descuidamos da nossa saúde. Às vezes nós mesmos nos descuidamos.
Teve uma pessoa que falou assim, eu não sei com quem que eu conversei essa semana, ele falou assim, a pessoa falou assim, eu não consigo ficar na igreja, porque eu não consigo ficar sem a minha cerveja. Foi você, Geraldo, que falou? Oi? Foi você que falou isso? Não lembro, não. De uma pessoa, eu não consigo ficar na igreja, porque eu não consigo deixar cerveja. Cerveja Não, foi eu. foi você? Foi. Que a cerveja é uma coisa boa, um amigo dele falando para ele. Foi. Aí a pessoa vai na igreja, eu não consigo ficar na igreja. Irmãos, Jesus não está preocupado com quem está na igreja, não. E na igreja, irmão, Jesus não está preocupado com os responsáveis. Cada um vai dar conta da sua salvação. Verdade, meu Deus. Aleluia. Cada um. Agora, tem uma coisa interessantíssima para os casais, que é para mim também. E a Bíblia diz que grande é o mistério. Está falando isso com a minha esposa hoje. E a Bíblia diz, se é mistério, amém. A Bíblia diz que nós somos uma só carne. Aqui eu fecho. Ela fala que nós somos uma só carne. Ambos temos que dar a vida. Marido, dê a vida pela sua esposa. Esposa, tratar o teu marido assim, assim, assim. E na hora lá, no quartinho fechado, aquela comunhão que o casado tem, que os casais têm lá, a Bíblia diz que é uma união. Deus compara aquilo como ele com a igreja. E fala, grande é esse mistério. Vai ser revelado um dia para nós. Porque isso é uma só carne. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir sua mulher. E ele fala sobre a noiva de Cristo. Quantas noivas hoje, elas não se preocupam mais em ser noivas. Não procuram uma virgindade santa no espiritual. Oi? Pureza. Ser pura. Ter a santidade de Deus. Se alinhar aquilo que está errado. Não adequar ao mundo. Mas julgar as coisas do mundo fora. E agora eu sou luz. Eu vou seguir Cristo. Os parâmetros de Cristo. Tudo que está errado agora vai ficar para trás. Entende? Tudo que está errado aos casais, então, tudo que tiver errado, deixa para trás. Aleluia. E trate um ou outro com dignidade, amor, sinceridade, compreensão. Porque isso também afeta na grande nuvem de testemunha. E aí? Pensa que Deus vai falar assim, tá bom, quem está errado, quem está certo? Não vai ser assim. Não vai ser assim. Se eu e a minha esposa está com alguma coisa, você acerta. Se Jesus vier, vai ficar os dois. Agora vai depender, até se ficar os dois aqui, mas vai depender do nível de uma correção, do nível de uma fala, de alguma coisa. Porque às vezes eu, marido, como cabeça, às vezes eu me exalto em determinadas situações e que Deus também não agrada. E a mulher também da mesma forma. Então, antes que o diabo tome ocasião, o que eu tenho que fazer? Puf! Unir de novo. Tampar as brechas. Por causa da nuvem de testemunha. É muito grande. É muito grande. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é muito grande. E às vezes nós sofremos nos nossos relacionamentos, quem é casado aqui, porque existe uma descompreensão, às vezes até do próprio ministério. Existe, mas isso é bom para a natureza do próprio ministério, para o crescimento. Mas existem outras partes que são um puxa, nós não vai fazer isso não. Senta, conversa, entende. Que as mulheres param de não compreender aquilo que já está compreendido e que os homens também compreendem aquilo que já está compreendido.
E a Bíblia diz para a gente viver com elas que a gente é o vaso mais fraco. Frágil. Fraco. Fraco mesmo. Minha palavra, fraco. O fraco é o quê? É um barro, não é que é um barro podre. É um cimento menos apimentado, que ele precisa de mim. Um exemplo, eu tenho o cimento 2 e tenho o cimento 3. Aliás, o 2 e o 3. Então, vou falar, a mulher é o 2. Cimento é a mesma coisa. Mas quando chega o 3, o homem vai cimentar e vai ficar mais forte. Porque a palavra diz, é melhor ser 2 do que 1. Vai ficar mais forte. Mas a composição, a química, ela tem que estar junto com aquele cimento que já foi posto ali. Senão eu vou enfraquecer, vou apodrecer, ao invés de eu faço um cimentado bonito, mas um cimentado podre. E essa nuvem de testemunha, ela está dentro do nosso ministério, está dentro do nosso casamento, está dentro daquele obreiro que às vezes, né? Ou obreira. Grande é esse mistério que nós estamos falando aqui, irmão. Que eu e a minha esposa se alinhem para que os anjos levem positividade diante de Deus. Mas de vez em quando, está pensando que de vez em quando, sim. Hã? Sim. De vez em quando, mas a gente tem que... A missionária Ana Paula não, se ela for chegar em cada gato, se ela for apimentar o mar, coisa, vai dar problema. Não é, missionária? Tem que ser sábia. Eu não estou chamando a atenção, nós estamos no 4º ano. Nós temos que nos alinhar como igreja santa. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Respeitando o obreiro, respeitando, todos aqui estão, os casais se respeitando, eu me respeitando, minha esposa me respeitando, saber como me respondeu, saber como eu respondo ela. Não é porque eu sou marido, ela vai falar de qualquer jeito comigo e vice-versa. Está errado isso? Não. Isso está errado. Temos que nos respeitar. É Cristo e a igreja. É Cristo e a sua noiva. Oi? Jesus. É forte. É forte. É o reflexo da igreja. Reflete. Qualquer problema dentro de um obreiro aqui, reflete a igreja, irmão. Verdade. Qualquer problema.